Tem 3 lugares aqui, 2 aqui. Querido, se possível, eu não quero ninguém aí fora, amém? A não ser que você esteja. Manda aí. Beleza. Pode chegar, gente. Vamos chegar, vamos sentar. Tem 3 lugares aqui. Aí, querido. Está preparado, querido, para ouvir a palavra de Deus essa noite? Diga amém. Tem certeza, cara? Olha lá, querido. Nós estamos andando há muito tempo já nessa vida de ministério, correndo de um lado para o outro. Eu quero dizer, querido, que esse 1 ano de igreja, esse aniversário, a gente decidiu convidar pessoas que de maneira direta ou indireta fizeram parte da nossa história. Talvez o pastor não lembre disso, porque ele ministra em muitos lugares, mas teve um acampamento que eu fui, que eu estava, e eu e a minha esposa na ocasião, a gente tinha acabado de chegar na igreja, depois de ter passado por um momento muito difícil dentro da própria igreja, porque às vezes a igreja erra. Eu quero dizer que se a igreja talvez um dia errou com você, eu quero dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Por mais que a igreja erre, Deus ele não vai errar com você. E Ele está te chamando, querido, para um relacionamento sério e sincero com Ele. Amém, querido? Mas nesse acampamento a gente estava destruído. E aí o pequeno pastor, o Wendel, chegou para ministrar. Eu não conhecia ele. Era a primeira vez que eu estava vendo ele. Ele ministrou uma palavra tremenda, que falava da Raabe, né? Que tinha um estoque de linha fina. Naquele dia, querido, eu não conseguia orar, eu só chorava, porque Deus estava usando a vida tremendamente para falar comigo e com a minha esposa, tudo aquilo que a gente precisava ouvir. E a partir daquele momento a gente decidiu voltar aos pés do Senhor, voltar a acreditar em ministério. Então talvez o Senhor não saiba disso, mas fez parte muito importante da nossa vida, da nossa história, e por isso que a gente faz questão de chamar pessoas assim. Quem já ouviu ele pregar sabe como é que é. Então, querido, que você seja preparado para ouvir a palavra de Deus nessa noite, amém? Quero chamar aqui o pastor Wendel. Pastor, muito obrigado, fica à vontade. Fica à vontade, tá? Glória a Deus. Graças e paz a todos. Amém. O pessoal aí no som que deu uma força, que eu já sou bem rouco de natureza. E ainda gripado, fica pior ainda. De maneira que vocês possam compreender aí o que eu consigo falar. Eu agradeço a Deus por poder fazer parte aí dessa história aqui do ano e desse testemunho, né? Ser glorioso, muito importante, não que o que nos recompensa é a presença de Deus, mas não é importante quando você sabe que tudo que você tem feito tem dado fruto, né? Tem dia que a gente dá uma chapada, né? Eu vou parar com isso. Tem dia que a gente passa por algumas crises existenciais, o negócio parece que não está fluindo, não está indo. E aí você entra meio que umas deprê emocional aí. E esse testemunho vem para edificar. Glória a Deus, obrigado por isso. Eu peço que você traga a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32, um versículo muito conhecido da Igreja de Cristo, muito proferido, recitado. Eu creio que Deus tem revelações para nós aqui dentro desse texto.
Evangelho de João 8, versículo 32, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra. Nós já fomos aqui, Deus de poder, ministrados com adoração, com louvor, onde, Deus amado, nós elevamos, Deus amado, o teu santo nome acima de tudo e acima de todos, proclamando, Deus de poder e de glória, a salvação através da cruz, e Deus de poder, declarando a nossa dependência para que o teu Santo Espírito nos envolva. Senhor, Deus de poder e de glória, e nós somos sedentos e carentes de ouvirmos, Deus amado, mais da tua palavra, a palavra que vai gerar em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra, e esta fé, Deus, é que faz com que nós possamos corresponder ao teu chamado, ao sacrifício da cruz. Meu Deus, o poder de glória manifestando em nós tanto o teu querer como o teu realizar, segundo a tua boa vontade. Obrigado por esta porta aberta ao ano. Obrigado por essa igreja que se reúne aqui nesse salão. Obrigado, Deus, o poder de glória por cada lágrima, cada brado de glória. Meu Deus, o poder, cada expectativa, cada esperança que o Senhor gerou, Deus amado, nesse lugar, ao longo desse ano, que abençoou, Pai amado, e sustentou esse bairro. Talvez sem nem, Pai amado, as pessoas desse bairro saberem a importância, mas Deus, o poder de glória como sal, preservador, como luz, meu Deus amado, dissipando as trevas, o Senhor levantou esse ministério. Meu Deus, o poder de glória que traz, meu Deus amado, já no seu título, restauração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pelos pastores dessa casa, pelos líderes dessa casa, pelos membros dessa casa, por essas crianças que dançavam, Pai amado, e serão um futuro, meu Deus, de poder de glória, dando continuidade no legado que o Senhor confiou a esses líderes nesse lugar, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Conhecer a verdade não é algo muito agradável em algumas circunstâncias. Conhecer a verdade em algumas situações se tornam armas, né? Se tornam armas contra o outro, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Família grande, geralmente tem muito disso, né? Geralmente alguns irmãos carrascos ficam sabendo a mancada que você deu, vou contar para a mãe, né? Vou contar para o pai, vou te caguetar, vou contar o que você fez. E por isso que a verdade, muitas das vezes, ela amedronta. A verdade, muitas das vezes, ela causa medo. Porque junto com a verdade já vem o peso das consequências. Junto com a verdade vem a vergonha, que muitas das vezes ela vai trazer. Junto com a verdade, muitas das vezes vem cobranças, vem a perca, talvez algumas conquistas. A verdade, muitas das vezes, ela causa dor, ela causa dor, ela causa perca. Mas Jesus, ele vai aqui falar de uma verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que esta frase, ela surge em uma discussão de Jesus com os religiosos da época, bem depois do momento onde ele é surpreendido com aqueles homens religiosos arrastando uma mulher pecadora que foi pega no ato do adultério. Pegaram aquela mulher no ato do adultério e, procurando ocasião contra Jesus, trouxeram essa mulher e indagaram Jesus o que deveria ser feito, procurando ocasião para poder prender Jesus, ou talvez desmoralizá-lo dentro da sua mensagem. Porque se Jesus, ele fala para apedrejar, que seria o costume da época, as pessoas que já estavam ouvindo a sua mensagem de libertação, de amor, de cura e de restauração, ficariam meio que
estranhos com Jesus. Quando ele prega amor e agora está consentindo com uma atrocidade dessa, de apedrejar essa mulher. Mas se Jesus ele dissesse, não apedreje, ele seria acusado de blasfêmia, porque o apedrejamento está previsto na lei de Moisés. E ele seria então acusado de ser um incitador contra as leis judaicas, e ele seria apedrejado. E aí então Jesus ele vai dizer aquela tão conhecida frase, né, que às vezes é usada para poder defender-nos, né, das nossas mancadas. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Às vezes essa frase ela serve como defesa, né, para que ninguém nos exponha, para que ninguém nos ataque. Quem não peca? E Jesus então profere essa palavra, e as pessoas então vão soltando as suas pedras, de maneira com que, ainda que elas não tivessem coragem de confessar a sua verdade, mas houve uma verdade que confrontou o seu interior. Foram soltando as suas pedras e foram abandonando. E aí então Jesus olha para aquela mulher e pergunta à mulher, ninguém te condenou? E ela, tímida, trêmula, levanta a sua cabeça, olha ao lado, já não há mais ninguém. E ela diz, não, ninguém me condenou. E Jesus vai dizer, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Nesse momento então Jesus se levanta, cheio de autoridade, cheio de alegria. E ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E aquele que estiver em mim já não mais andará em trevas. E aí então, quando Jesus disse isso, foi uma polvorosa. Quando Jesus anuncia isso, os religiosos daquela época se levantaram contra ele com fúria, acusando de estar fazendo uma promoção da sua pessoa, porque era um costume judeu, você não deveria louvar-se a si mesmo, você não deveria dar testemunho de si mesmo, as pessoas deveriam reconhecer aquilo que você é. Eles começaram a acusar Jesus disso. Jesus então vai descendo uma discussão, até que chega nesse momento, e Jesus vai dizer para aqueles homens, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A discussão vai continuar ainda mais um pouco, porque eles não querem aceitar. Eles vão dizer assim, libertar do quê? Nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. Mas Jesus na verdade estava falando de algo que é comum do judeu. Ele está falando de algo que o judeu ele tinha um conhecimento, ainda que em partes. Jesus está falando do tabernáculo. Quando ele profere esta frase, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está trazendo à memória daqueles religiosos que ali estavam, um conceito que eles conheciam em partes. Desde que o povo havia saído do Egito, estava atravessando no deserto, Deus havia mandado Moisés instituir um local de encontro, porque essa é a tradução para a palavra tabernáculo. Tabernáculo significa local de encontro. E esse tabernáculo, ele é recheado, né, de significados que apontam para a pessoa do Senhor Jesus. O tabernáculo já era a forma de Deus estar preparando o povo para poder se encontrar com Jesus. Tudo que havia no tabernáculo apontava para Cristo e para a sua obra. O tabernáculo ele era dividido em 3 estágios, 3 locais, e cada uma dessas divisões tinha uma porta, um véu, era algo feito de tecidos, e cada uma daquelas entradas tinha um nome. O primeiro véu, para você poder entrar e começar a participar do tabernáculo, se chamava o caminho. Era o primeiro véu. O primeiro véu que dava acesso ao átrio, aonde estava o altar de bronze, aonde as pessoas levavam os seus sacrifícios para poder ser imolado por confissão dos seus pecados. Ali estava a bacia dos espelhos, a bacia de bronze, aonde o sacerdote deveria se lavar
para que ele pudesse entrar para o segundo estágio. E o segundo estágio era dividido também por uma porta feita de cortinas, e essa porta se chamava a verdade. Essa segunda porta se chamava a verdade. Lá dentro desse segundo compartimento, que também é conhecido como santo lugar, havia um terceiro véu, uma terceira porta, que dava acesso para o último cômodo, o mais profundo e mais importante, que era chamado de Santo do Santo, aonde ficava a arca do concerto, aonde somente um sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. E se ele entrasse ali e cometido o pecado, ele seria fulminado. Ele tinha que se consagrar o ano inteiro para que no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, ele entrasse para dentro daquele lugar. E a terceira porta, o terceiro véu, que foi o véu que se rasgou quando Jesus foi crucificado, se chamava a vida. Por isso que Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lá no Evangelho de João, aonde João ele vai dizer assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Existe uma tradução que vai dizer que ele tabernaculou entre nós, porque ele é o próprio tabernáculo manifesto entre os homens. Ele é o local de encontro, é aonde nós conseguimos nos encontrar com Deus. Jesus é o local de encontro, é a pessoa que nos dá condições para nos encontrar com Ele, para estarmos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Porém, esse local chamado verdade, que tinha essa porta de verdade, não era um local de acesso a todos. Os judeus eles poderiam entrar até onde era o caminho, os gentios não poderiam entrar ali. E ali então eles ofereciam o seu sacrifício. Porém, para passar por aquela porta chamada verdade, somente os sacerdotes poderiam entrar ali. A maioria das pessoas, os religiosos da época, eles conheciam em partes aquela verdade. Eles conheciam a verdade das histórias que os sacerdotes contavam, mas não tinham a consciência e a experiência do que representa-se aquele local. O pensamento mais generalizado em relação àquilo é porque eles acreditavam que era um local onde o sacerdote ele confessava o pecado do povo dentro daquele lugar, onde o sacerdote chegava ali para poder dizer: perdoa Deus porque eles foram adúlteros, perdoa-os porque eles foram idólatras, perdoa-os porque eles cometeram pecado. Então eles pensavam que aquele local de verdade era um local de verdade porque se manifestava a verdade dos homens para com Deus. Porém, Jesus ele vai dizer de uma verdade que não se trata somente da tua verdade, se trata de uma verdade de Deus para a tua vida, uma verdade que liberta a tua vida, uma verdade que eu preciso saber para que ela possa me libertar, uma verdade que eu preciso ter consciência para que ela possa me permitir tabernacular, me encontrar, me relacionar com esse Deus. Dentro desse local chamado santo, que você passa pela porta da verdade, você encontrar 3 elementos. Esses elementos são muito importantes para que eu possa conhecer a verdade. Essa verdade que liberta. Quando os sacerdotes passavam por aquele véu chamado verdade, à sua direita eles encontrariam uma mesa retangular, e em cima dessa mesa havia pães, chamados de pães da preposição ou pães da presença. Tem muito significado nisso, mas o que eu preciso me ater aqui para dizer aos irmãos é que aqueles pães, eles representam uma verdade muito grande de Deus sobre a minha vida, de um Deus que tem prazer em ter comunhão comigo e com você. Mesa é local de alimento, mas também é local de comunhão. Mesa é local onde família se assenta. Mesa é o local onde amigos compartilham de vida. Mesa é local de compartilhar intimidade. Mesa é local de comunhão. O pão representa alimento, de um Deus que tem prazer de se relacionar com você para poder te alimentar. Aquela mesa, ela representa uma verdade que eu preciso saber, porque essa verdade me liberta. Porque Deus, Ele tem prazer em se relacionar.
conosco. A Bíblia não conta a história de um povo que está atrás de um Deus. Pelo contrário, a Bíblia é o livro que conta a história de um Deus que está à procura do seu povo. Por isso que a Bíblia vai começar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, dizendo: e Deus criou. Não começa com um homem fazendo alguma coisa, começa com Deus fazendo, e termina no livro de Apocalipse com Deus fazendo. A Bíblia é um livro que expressa um Deus que está à procura do homem, está à busca do homem, está querendo se relacionar com o homem. E esta mesa, dentro desse local, que eu passo pela porta da verdade, que me descortina a verdade, existe uma mesa de comunhão de Deus para comigo. E às vezes as verdades que eu tenho, elas são tão cruéis, dizendo: olha, você não. Você fez isso, fez aquilo outro. Você está fadado a uma vida de ruína e desgraça. E Jesus então vai dizer para aqueles religiosos: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade a se conhecer que me liberta é que Ele tem uma mesa preparada para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. E Ele é o próprio pão da vida que desceu do céu. E aquele que dele se alimenta não tem mais fome. Eu gosto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando Jesus havia morrido na cruz e ressuscitou. E 2 discípulos estão indo para Emaús. Eles vão tocar o pé, vão fugir de Jerusalém. Eles estão com medo do que aconteceu. E aí a Bíblia diz que Jesus aparece naquele caminho e eles não reconhecem Jesus porque está ressurreto. Jesus anda com eles o caminho de um sábado inteiro. Quando chega no final da tarde, eles vão parar. Jesus faz que vai para mais longe. Eles constrangidos, Jesus fica mais um pouco. E aí então a Bíblia diz que quando Jesus ele pega o pão, quando eles estão sentados com Cristo para se alimentar, eles pegam o pão e Jesus vai partir o pão daquele jeito tão particular, daquele jeito tão sincero, daquele jeito tão singelo. Eu imagino sendo restaurado na mente daqueles 2 homens. Sabe, todos os momentos que Jesus partiu o pão, foi naquela mesa de relacionamento que o Senhor restaura 2 fujões. Foi naquela mesa de relacionamento que o Senhor cura 2 medrosos. Foi naquela mesa de relacionamento, foi naquele partir do pão que eles começaram a viver experiências com o Espírito Santo. Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus está partindo o pão, os olhos deles foram abertos. Eles perceberam que era Jesus. Jesus desaparece. E aí eles começam a perceber, não fala: pô, você não percebeu? Ele falava, ardia o coração. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos falar para os outros que ele ressuscitou. Vamos voltar para lá. Porque talvez a tua verdade até hoje tenha sido uma verdade que tenha te feito fugir de algumas coisas. Mas quando você conhece a verdade, que ele tem uma mesa para você, você vai perceber que os teus olhos são abertos, que o seu coração volta a queimar com a presença dele, e que você pode voltar para o local de origem, onde Deus quer agir na tua vida, querido. A verdade que liberta é saber que Ele tem uma mesa de comunhão para mim. E essa mesa de comunhão, ela não está se importando tanto em qual é a sua verdade, mas o quanto da verdade dele você consegue entender. Você já leu a carta do Apocalipse à igreja de Laodiceia? É a pior das cartas, não é? É a igreja morna, a igreja desviada, a igreja prepotente, a igreja avarenta, a igreja que acha que é rica, mas é pobre, que acha que está vestida, mas está nu. E Jesus então vai voar com os 2 pés naquela igreja, né? Ele não poupa não. Mas quando você lê o fim daquela carta, ele vai dizer para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu preciso conhecer a verdade que Ele, o Todo-Poderoso, já preparou uma mesa, e o alimento já está sobre essa mesa. E essa mesa é retangular, não é por acaso. Ela é retangular porque é um local do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um 4º lugar para a igreja, que é para você sentar ali. Existe um lugar para você preparado. Existe um lugar para a tua vida preparado.
antes mesmo de você pensar nas tuas verdades que te acusam, Ele já havia preparado uma verdade de misericórdia e de graça para você. Existe uma mesa que tem pão em cima para a tua vida, querido. A mesa dos pães da presença é na presença dEle. Eu como pão na presença dEle. Eu me alimento na presença dEle. Essa é uma verdade que liberta. Do lado esquerdo daquele lugar eles encontrariam um candeeiro, ou chamado de menorá, candelabro, um instrumento de ouro maciço, com 7 hastes. Sobre a ponta de cada haste está talhado em ouro uma flor de amendoeira. Nesta flor de amendoeira então vai azeite e um pavio. E aquele local ele fica aceso 24 horas por dia. Os sacerdotes não poderiam permitir que aquela lâmpada se apagasse. Todos os dias havia uma manutenção naquelas lâmpadas, ver como está o nível do azeite, ver como está o tamanho do pavio. Aquilo tinha que permanecer, porque aquela lâmpada acesa, ela representa a presença constante de Deus naquele lugar. Existe algo importante, uma verdade importante que eu preciso conhecer, que é a verdade de que, independente das minhas verdades, a presença de Deus, ela continua sendo constante, independente dos meus erros, a presença dele continua sendo constante. Existe uma presença que não é mudada por causa das minhas verdades, mas que pode mudar as minhas verdades por conta disso. Existe um lugar aceso o tempo todo. O tabernáculo era feito com várias camadas de tecido, era totalmente privado de luz, não havia nenhuma entrada de luz externa naquele lugar. Mas lá dentro, aquele candeeiro estava acendo o tempo todo. E esta é uma verdade que eu preciso conhecer para poder me libertar. Que independente do quanto for escuro a situação que eu estou diante daquele que acende de dentro de mim a sua lâmpada. Aquele que acende dentro de mim, aquele que tem uma lâmpada que não se apaga. Essa lâmpada, ela fica acesa, ela não depende de luz exterior, ela não depende da luz do sol, ela não depende da luz dos homens. Essa luz está acesa lá dentro, independente do quanto esteja escura a tua verdade. Jesus tem uma verdade para que você saiba nessa noite, de que Ele acende dentro de você, de que Ele faz brilhar dentro de você, de que Ele manifesta graça e luz dentro de você. Aquelas flores de amendoeira que eram talhadas, elas não eram por acaso, não era simplesmente um capricho, mas a amendoeira é um símbolo de renovo para a nação de Israel. Diz que depois do inverno rigoroso que Israel é cometido, a primeira erva a se manifestar é a amendoeira. Depois do inverno rigoroso, depois das geadas, depois do frio, a amendoeira, ele é um símbolo de que, mesmo que você passe por invernos rigorosos, mesmo que você passe por lutas acirradas, mesmo que às vezes pareça que tudo se foi levado, vai haver a condição em Deus de você voltar a viver. Há luz para poder trazer vida novamente em você. Há uma luz acesa. Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso conhecer a verdade de que é Ele que me ilumina, de que é Ele que me acende, de que é Ele que me dá um novo dia. Aquela luz acendendo aquela amendoeira faz-nos lembrar o que o salmista vai dizer, que o choro, ele dura uma noite, mas o sol vai nascer de novo pela manhã. Vai ter luz de novo. Porque às vezes as nossas verdades vêm tão cruéis, dizendo que já era, né? Dessa agora você não se levanta mais. Dessa agora você não sai mais. Às vezes as nossas verdades, elas vêm tão duras, mas eu preciso conhecer uma verdade que me liberta. É de que Ele é aquele candeeiro
Por isso que depois de ter manifestado a graça na vida da prostituta, ele se levanta e vai dizer: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim já não anda mais em trevas. Eu sou aquele que ilumino, eu sou aquele que dissipo trevas, eu sou aquele que muda quadros. Eu sou Jesus, é Ele aquele que te ilumina. Eu preciso ter essa certeza, essa verdade na minha vida. Havia um terceiro elemento dentro desse local. E esse elemento está alguns passos à frente, bem encostado no último véu, chamado véu da vida. E é um altar feito de ouro. E é um altar que é alto, maior do que os homens, da estatura dos homens. E esse é um altar onde não vai se sacrificar animais. Esse é um altar onde vai se queimar incenso. E incenso na Bíblia tem uma representação de oração. Incenso na Bíblia representa a tua oração. Naquele altar, os sacerdotes, eles chegavam, era algo mais alto do que eles, e eles ali ofereceriam as especiarias para poder ser queimada. E quando colocavam então ali sobre aquele altar essas especiarias, aquele local era tomado de uma fumaça aromática, uma fumaça que enchia aquele local. E essa fumaça ela subia e ela passava por de cima desse último véu e enchia aquele local onde estava a arca do concerto. Por isso que há uma canção que cantamos: a fumaça me envolve, só os teus olhos me veem, no santo do santo. Esse local e esse terceiro instrumento, ele faz com que eu entenda uma verdade que me liberta, que independente do como você está, de qual é a tua verdade, você tem ainda um escape para orar, e a tua oração te eleva a um patamar que talvez nem você conseguia imaginar que poderia chegar. A tua oração muda o quadro, a circunstância, envolve, muda o cheiro da situação, aquele cheiro horrível de pecado, ele muda quando você começa a orar, porque às vezes o inimigo ele vem dizendo: não, você não pode nem orar. Mas dentro daquele local chamado verdade, existe um altar que é maior do que você. É um local que te permite orar. Você ainda tem acesso a ele. Você ainda pode falar com ele. Você ainda pode falar com ele. Você pode clamar, você pode orar. E a tua oração envolve e enche todo esse ambiente. E vai além da onde você não consegue ir. Vai além do outro véu que você não pode passar. Enche aquele outro ambiente. É a tua oração que faz diferença. É isso que Jesus está dizendo para esses homens: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade de Deus para a tua vida é que mesmo que as tuas verdades sejam cruéis, Ele tem uma mesa preparada para que você possa se relacionar com Ele. Mesmo que a tua verdade seja de trevas, Ele é a luz para dissipar as tuas trevas. Mesmo que a tua verdade diga que Deus não vai te ouvir mais, Ele tem preparado para você um local onde você pode orar, você pode falar com Ele, porque os seus ouvidos não estão agravados, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar, nem livrar. Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso desfrutar dessa verdade. É tão interessante que pegaram aquela mulher no ato do adultério. E a religião da época, ela só conhecia a dureza. A sua verdade é essa: você é uma adúltera, e a consequência da sua verdade é essa: você vai ser apedrejado. Mas quando você vem diante do Senhor e apresenta a tua verdade, Ele vai colocar a tua verdade em confronto com a verdade dele. Ele vai dizer que ainda assim Ele te ama e te perdoa. Onde eu fui pregar numa igreja, e o tema do congresso daquele local era Daniel 1:8, que vai dizer que Daniel ele resolveu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. E eu confesso que eu orei, eu pedi ao Senhor uma palavra dentro desse contexto, de pessoas que realmente consigam vencer o pecado, pessoas que consigam decidir firmemente não se contaminar com o pecado. Porém, o que o Senhor mandou falar naquele lugar
é que Deus, Ele não é o Deus somente de Daniel que resiste firmemente, mas Ele também é o Deus daqueles que talvez não conseguiram resistir, daqueles que comeram do manjar da Babilônia. E aí o Senhor me levou a Zacarias capítulo 3, que é de um cidadão contemporâneo de Daniel. Ele voltou da Babilônia também, porém diferente. Daniel, ele foi um camarada que nos é um exemplo muito grande de firmeza. Mas o sumo sacerdote Josué, que está lá em Zacarias capítulo 3, não. A Bíblia vai dizer que quando ele volta da Babilônia, Satanás estava acusando ele. Satanás estava acusando as verdades dele. A Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes sujas. Eu não sei qual foi a mancada, mas Josué enfiou o pé na jaca lá na Babilônia. Mas Josué não conseguiu ter a firmeza que Daniel teve. Eu não sei com que foi que ele se contaminou, mas uma coisa é certa: Satanás está acusando ele. E quantas pessoas que muitas das vezes se encontram em uma condição como essa? E aí geralmente quando isso acontece, de duas uma coisa vai acontecer: ou ele espana logo e vai para o mundo, porque não acredita ter a possibilidade de ser alguém santo, ou ele veste uma carapuça de religiosidade e fica pagando de que é santinho, mas na verdade lá dentro dele ele está zoado. Fica vivendo uma vida com transtornos emocionais horríveis. Porque quando alguém traz uma palavra de santidade, ele se sente tão aquém, se sente tão distante, tão impossível de viver, porque esse peso da religiosidade ainda hoje sentencia adúlteros a serem apedrejados e religiosos a serem ovacionados e aplaudidos. Ainda estamos debaixo de um peso de que as nossas verdades, elas são suficientes para que alguém possa pensar ou julgar o querer de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer que existe uma verdade de Deus que é soberana às minhas verdades, para que ele possa mudar a minha vida. E muito legal se existem Daniéis que não se contaminam com o pecado. Parabéns para esses. Mas existem tantos outros que talvez não foram tão símbolos assim de perfeição, que talvez não foram símbolos assim de uma vida tão correta, que talvez não foram símbolos assim de uma vida tão perfeita, e talvez por conta do peso da religião se sintam tão maltratados por causa disso. Porque se você mostrar a tua verdade, alguém pega uma pedra para atacar em você. Porque se você mostrar quem você é, alguém vai condenar aquilo que você é. E muitas das vezes isso te aprisiona em um mundo distante da graça de Deus. E o Senhor me levou naquela igreja pentecostal até o tutão, para pregar para pecadores, para falar de um Deus que tem uma verdade que acolhe até os adúlteros, para poder mudar a história. Para falar de um Deus que Ele nos chama à perfeição, sim, mas Ele não nos imputa aquilo que nós não conseguimos ser. E é Ele que nos toma pela mão direita e tem o desejo de fazer algo na minha vida, e tem desejo de mudar, como na mensagem de Raabe. Aquela mensagem até hoje enche o meu coração. Eu posso ainda estar em uma vida de prostituição, mas eu tenho um estoque de santidade me aguardando. Um dia que isso tudo vai acabar, isso vai mudar na minha vida. Eu me preparo para viver essa mudança, porque muitas das vezes eu não tenho essa condição. Zacarias capítulo 3 fala de um homem, sumo sacerdote. Sabe o que é um sumo sacerdote?
É a instância mais alta, é a patente mais alta, é a condição mais alta dentro do segmento sacerdotal. É o camarada que entra lá naquele último véu que eu falei, aquele véu chamado vida. É o cara que vai passar uma vez por ano, ele entra lá para oferecer algo ao Senhor diante da arca do concerto. É um homem de muito respeito. Só que esse homem lá na Babilônia, eu não sei o que ele fez, mas ele fez. Ele deu um bocado, ele pisou na bola. E quando ele está vindo, ele volta para Jerusalém. Aí Satanás, que é o opositor, o acusador, ele começa a acusar Deus. Josué não, Josué está com as vestes sujas, ele não pode. Josué não, Josué pisou na bola. Deus tem uma verdade para Josué. Deus ainda tem uma mesa que bom preparado para se relacionar com Josué. Deus ainda tem um candeeiro aceso para poder iluminar para Josué. E Josué ainda está para poder se apresentar diante de um altar de oração. Ele ainda pode clamar, ele ainda pode se relacionar, e Deus ainda pode ouvir. Sabe, querido, o teu pecado ele só vai até onde você permite ele ir. Porque quando você se encontra com a graça e conhece a verdade que te liberta, você já não tem mais por que se esconder, você já não tem mais por que ter vergonha, você já não tem mais por que ficar com medo de que alguém vai saber. Porque quando você sabe que existe aquele que já tinha visto tudo e ainda assim insiste em te amar, ainda assim insiste em te perdoar, ainda insiste em te trazer para próximo, o sumo sacerdote Josué está sendo acusado. As suas verdades trazem vergonha, mas aí Deus vai falar uma verdade para Satanás. Satanás, o Senhor te repreende, porque ele é para mim como um tição tirado do fogo. O tição tirado do fogo não é o cara pentecostal, como alguém acha aí. O tição tirado do fogo é um pedaço de madeira que foi jogado para ser consumida pelo fogo. Mas eu não sei porquê. Alguém tirou ele de lá antes que ele fosse destruído. Ele chegou até começar a esbrasear, mas ele não virou cinza. Ele foi até chamuscado pelo fogo, mas ele não foi destruído. Quando o Senhor está dizendo de Josué que ele é o tição tirado do fogo, Deus está dizendo assim: ele poderia ter ficado na Babilônia e morrido no seu pecado, mas ele desejou voltar. Ele poderia ter ficado lá e mergulhado de cabeça, mas ele decidiu voltar. Ele até foi queimado pelo fogo do pecado, mas ele não aceitou ficar lá. Ele é para mim como um tição tirado do fogo. Ele é para mim como um tição tirado do fogo. E quando você entende esta verdade que te liberta, que ainda existe a possibilidade da restauração, do Deus que restaura a tua vida, de um Deus que tem uma segunda chance, de um Deus que tem mais uma oportunidade para você, de um Deus que te acolhe, de um Deus que tem um lugar preparado na mesa para você, de um Deus que te ilumina de maneira com que trevas algumas vão conseguir te envolver, de um Deus que tem um altar de oração, de maneira com que Ele te ouve. Você volta para a presença dEle, sem precisar de máscaras, sem precisar de capas, sem precisar de personagens, sendo você do jeito que você é. E aí o próprio Deus deu ordem aos seus anjos que tirassem as vestes sujas de Josué. Tirem as vestes sujas, colocam vestes novas dele, vestes limpas. Existe uma verdade que te liberta. É a verdade de um Deus que te ama muito mais do que odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele te ama mais do que Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama mais o pecador do que Ele odeia o pecado. Tira as vestes sujas dele, coloca vestes limpas, coloca vestes novas, restaura a vida de Josué, restaura a vida dele. Deus ainda vai dizer para Josué: se você quiser andar na minha presença, você ainda vai julgar a minha casa. Anda na minha presença. Eu concluo essa ministração, porque eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia.
Talvez você tenha verdades na sua vida que te amedrontam. E você não tem que sair mesmo aí expondo a tua verdade para todo mundo. Mas existe um que já sabe. Existe um que já viu. E ainda assim te ama. Existe uma verdade que é muito mais poderosa do que as pedras que os religiosos pegaram para poder te destruir. Talvez você já saiu da igreja por causa disso. Porque talvez você pensou que por aquilo que você fez não teria mais jeito, não teria como mais voltar. Ou talvez você ficou na igreja, mas aí você criou uma habilidade tentando parecer ser quem não é, e sendo quem não é, não consegue viver as experiências que Deus tem para você. E Deus hoje Ele quer te trazer para essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo que era oculto dos religiosos naquele dia, a mim e a você é revelado. Existe uma mesa de comunhão para você. Existe um lugar de luz para você. Existe um local de oração para você. Isaías ele vai ser usado para dizer assim: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles vão se tornar brancos, alvos como a neve. Você pode ter andado por lugares estranhos, feito coisas estranhas, mas se você está aqui hoje é porque tem algo de Deus na sua vida aí que o pecado não conseguiu destruir. Sábado à noite, uma galera jovem podia estar fazendo tanta coisa. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho experiência, querido, comigo. Cresci no berço evangélico e desviei, já estou terminando. Ganhei um mundão, dependente de drogas. Só que depois que você conhece o Evangelho, rapaz, é horrível, porque você não consegue nem ser pecador de verdade, e não consegue nem ser crente de verdade. Eu era um pecador que ficava evangelizando os malucos. Eu era um louco que pregava para os loucos, tirava farinha para falar do Evangelho. Era doideira demais. Envolvido com o pagode, quantas vezes dava aquela pausa no pagode, eu pegava e começava a cantar uma canção. E aí sempre tinha mais uns, né? Ah, você também? Você anda onde? E aí eu comecei a trabalhar de segurança no Campo de Marte, lá em São Paulo, ali na Praça de Bagatelle. Eu estava suadão demais. E aí eu estou lá no plantão, cigarro na mão, helicóptero me desce, helicóptero me sobe. Eu comecei a me lembrar de uma canção, eu comecei a entoar ao único que é digno de receber. Eu comecei a cantar aquela canção. Eu ali só eu. Daqui a pouco começou a vir, sabe, um toque da graça. Eu senti um toque especial, eu sabia que era o Senhor. Eu falei, mas o Senhor não pode estar aqui, porque eu estou todo zoado, eu estou todo errado. O que o Senhor está fazendo aqui? Eu senti um toque da graça, eu joguei o cigarro longe. Eu comecei a cantar aquela canção e chorar, e chorar, e chorar. E naquele dia eu comecei a entender que existia uma verdade de Deus maior do que a minha verdade, que não conseguia destruir a verdade dele. A verdade dos meus erros, dos meus delitos, dos meus pecados, não conseguia de maneira nenhuma destruir a verdade dele, que enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário para me salvar. Então se até hoje, algumas verdades na sua vida aí estão dizendo que você não tem mais jeito, conheça a verdade de Cristo na tua vida. Ela te liberta disso. Ela te liberta disso.
Feche os olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite. Porque essa porta aqui está aberta, Deus amado, porque o Senhor tem a verdade que liberta. E as portas do inferno não podem prevalecer contra isso. O Senhor Deus, o poder de glória, das verdades, ó Pai amado, cruéis que aprisionam a alma, das verdades cruéis, ó Pai amado, que envergonham, que não podem ser ditas nas rodas de amigo, nas mesas familiares, que talvez tenha impedido algumas pessoas de fluírem nos dons e nos ministérios, porque acreditaram nesta verdade maligna de maneira tão inflexível, que talvez pensam que já não podem mais orar porque Deus já não ouve mais, e talvez acreditem que já não possam mais sentir o Espírito Santo porque são tão pecadores. Aleluia, aleluia, aleluia. A melhor coisa que aconteceu com aquela mulher adulta foi a verdade dela ter sido trazida diante daquele que é a própria verdade. E calabasto, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vai derrubando as barreiras, ó Pai amado, que foram criadas para a defesa dessas verdades. Vai abrindo esses cômodos escuros de verdades que estão trancadas a 7 chaves, mas que ainda maltratam, mas que ainda ferem. Traz para esta mesa de comunhão, ilumina com a tua menorá, leva-nos para o altar do incenso e enche toda esta vida com esse aroma da graça e da misericórdia, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de unção, cheio de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Satanás está acusando as vestes sujas, pois bem, dá ordem aos teus anjos, tira-as. Vem com uma vestimenta nova, limpa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o aniversário de um ano desta igreja. A glória é para o Senhor, é a restauração para os teus filhos. Se esta é a marca que o Senhor trouxe para esse ministério, ministério de restauração. Então vai libertando, Pai, almas que talvez ainda estavam algemadas em verdades pecaminosas, pela verdade daquilo que o Senhor efetuou no seu Filho. E no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a tua misericórdia os envolvam, que vidas sejam renovadas aqui, Pai, voltem a ter comunhão plena com o Senhor, a sentar na mesa. Talvez alguns aqui já não tomavam ceia faz tempo, porque se sentem indignos, porque pensam estar nas trevas. Talvez alguns aqui já não conseguiam mais orar, mas hoje o Senhor revela a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Se coloca de pé, querido, onde você está. Querido, eu sempre digo isso aqui. Talvez você não tenha se ligado. O nome Restauração Church é justamente isso que o pastor falou. Aqueles que precisam de restauração, queridos, são aqueles que já foram quebrados, zoados. Quem precisa de restauração é porque não está na sua melhor forma, precisa dar um retoquinho. Eu sempre digo isso aqui, querido Deus, Ele não te acusa,
mas Ele te chama para comunhão. Ele te chama para a restauração que só Ele pode dar. Assim como Jesus não acusou aquela mulher, Ele também não te acusa. Ele tem um lugar preparado para você nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Se você pode, levanta as suas mãos. Sinta essa presença doce do Espírito Santo. Oh, Senhor. Ele está te tocando, querido, nesse momento, para restaurar você, para retirar toda acusação, para te chamar à comunhão, querido, a comunhão que só Ele pode dar. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus. Será que você pode gritar aí onde você está, querido? Grite a Ele. Adore a Ele, querido. Oh, Deus. Não fala, não leva, não ajuda, não leva, não. Venha, Pai. Oh, Deus. Venha pra comunhão, querido. Venha pra presença. Venha pra presença. Venha pra presença dele, querido. Oh! Senhor, obrigado, Deus, porque mesmo tão zoados, o Senhor nos ama. Pai. Oh, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor consegue ver em nós algo que nem nós mesmos conseguimos enxergar, Deus. Querido, o velho tempo se rasgou e hoje nós temos acesso a Ele. Eu quero te dizer, querido, Ele está aqui nesse lugar. Você tem acesso.